O senhor sabe nos dizer para que serve a OAB? Mais ou menos. Para que serve? A OAB é a Ordem dos Advogados, né? E ela está sempre pronta a servir e há uma condição para aqueles, né? Uma posição para aqueles que não têm condições, que ela fornece um advogado em caso por exemplo, no meu caso, se eu não tiver condições financeiras de contratar um advogado, a OAB me fornece um advogado para defender a minha causa. Você conhece a OAB? Sim, Sabe para que serve a OAB? é a Ordem dos Advogados do Brasil. E para que serve a OAB? A OAB que serve? Nossa. Você sabe para que serve a OAB? Exatamente. Você pode usar, acho que o pessoal pode usar isso, né? O povo de Piracicabana. E você sabe a importância da OAB? Não. Você conhece a OAB? Sim, conheço. Você sabe para que serve a OAB? É Casa de Advogados do Estado, né? E você sabe qual a importância da OAB no Brasil? Para defender os públicos, né? Da cidadania. Qual a importância da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para a sociedade? Como essa instituição influi na sua vida? E qual a importância dos advogados estarem bem representados perante o seu órgão de classe? Eu sou Edenilton Salvador e este é o programa Direitos, Justiça e Você. O programa Direitos, Justiça e Você de hoje obteve impressões de conceituadas autoridades a respeito da importância da OAB. Vamos conferir. A importância para a população é tão grande que é quase que indescritível. Basta nós sabermos que ela foi criada no século passado, eu diria na segunda metade do século passado, e como a própria OAB consentiu na seguinte inscrição: sem advogado não há justiça. Se nós formos pensar na importância da justiça e sabermos que a justiça não se faz realmente sem o advogado, então já está respondida aqui a importância da Ordem dos Advogados do Brasil para a população. Inclusive, é tão importante que a Constituição, no seu artigo 133, que faço questão de ler, diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. E faço também questão de, nesse momento, falar a respeito do artigo 6º do Estatuto da OAB. Diz o seguinte: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Bom, primeiro que a OAB sempre esteve presente em todos os momentos da história do Brasil. É uma instituição que é a salvaguarda da cidadania, juntamente com o judiciário, é um dos pilares da democracia. E, no meu modo de entender, a OAB ela é uma instituição indispensável para o funcionamento de um país. Então, no nosso caso, no caso do Brasil, a OAB, no meu modo de entender, é uma instituição indispensável. Penso que uma OAB forte, juntamente com um judiciário forte, eles são as garantias do cidadão de que a Constituição vai ser cumprida e que, eventualmente, se não for, a OAB dispõe dos meios para procurar o judiciário
e salvaguardar os direitos que foram sonegados. Penso também que a OAB e o Judiciário precisam sempre trabalhar em sintonia, em parceria, sempre buscando o melhor para os jurisdicionados, para o cidadão, porque, em síntese, esse é a nossa atividade. A nossa atividade é proteger o cidadão dos malfeitos, das injustiças, e a OAB é indispensável para a sociedade nesse aspecto. Olha, a gente que milita na imprensa, que tem uma vida pública também, eu vejo que a OAB é uma instituição que sempre esteve à frente, nunca se furtou. Se você analisar a história do país, né, que a gente acompanhou nos últimos anos, né, todas as grandes mudanças, todas as vezes que o país passou por uma situação, né, da direta já, da mudança do militar, das grandes causas, da impeachment do Collor, enfim, todas as grandes mudanças que o país pleiteou, a OAB encabeçou, sempre esteve à frente, sempre se posicionou, inclusive na questão da imprensa, né? Toda vez que a liberdade de imprensa foi maculada por um político ou por qualquer situação aí, a OAB se posicionou, nunca se furtou em tomar decisões, postura, e se teve muitas mudanças, muitas conquistas que se passaram, se deve à OAB. A OAB sempre esteve à frente, posicionando, firme, dando, é uma entidade que realmente tem um respeito muito grande. E eu vejo hoje, se você fizer uma pesquisa de opinião pública, num país que a gente vive hoje, está assim, sendo maculado aí com corrupção, com todas as coisas, a OAB se posiciona sempre com uma postura firme, correta, coesa, e eu entendo que em qualquer pesquisa de opinião pública, a OAB se posicionaria hoje como uma das entidades mais respeitadas do país. A função do advogado é uma função humanista. Ela parte por uma situação de entender de que o ser humano é importante. Então, a OAB representa esse aspecto, ou seja, a defesa do ser humano. Então, o ponto principal da OAB, e sempre vai ser, é defender as causas humanas, defender as causas sociais, defender a igualdade, defender os direitos, tudo levando em consideração o princípio do ser humano. Então a OAB tem uma importância fundamental na sociedade porque ela tem que sempre buscar isso, né? O direito das pessoas. E ela é essencial para a justiça. Porque como ela representa o advogado, ela passa também, diante dos direitos, das prerrogativas do advogado, a fazer com que seja exigido esses direitos junto à atuação do advogado na sociedade. Então, a OAB tem papel fundamental e um dos papéis fundamentais é defender as prerrogativas do advogado junto àquilo ao qual o advogado está atuando em todas as esferas, especialmente no Poder Judiciário. O advogado e a advogada bem representados pela sua diretoria é a garantia de uma eficaz prestação de serviço a toda a sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil passa por uma transição em todas as suas diretorias. E no dia 18, agora, no dia 18 de novembro, haverá eleição e todo advogado é obrigado a votar. E o programa de hoje traz a oportunidade do advogado e advogada da subseção Piracicaba conhecer o seu candidato. São 3 os candidatos inscritos. Convidamos todos, mas somente 2 concordaram em apresentar as suas propostas. Fomos até eles e você acompanha a partir de agora, sem cortes, o que cada candidato disse. Bom, eu quero ser bem objetivo nessa questão do porquê de eu estar concorrendo à OAB. Inicialmente eu quero dizer que eu comecei como estagiário e hoje mantenho ainda nesses 34 anos como advogado. E tenho visto que a cada dia que passa, a nossa advocacia, a nossa 8ª subseção, ela vem padecendo de representatividade.
entendemos que hoje, primeiramente, o que falta e o que vem causando um sério prejuízo à cidade de Piracicaba, a 8ª subseção, é a falta de diálogo. É uma questão que se iniciou na eleição passada de 2012 e não terminou. E por conta dessa questão política, nós advogados que pagamos, que recolhemos a nossa anuidade, estamos sofrendo, porque nós não temos cursos, nós não temos palestras, e uma coisa como tem assim se divulgado por toda a nossa cidade, é uma situação até vexatória e humilhante ao advogado que paga sua anuidade com muito sacrifício, ter que pagar para poder ouvir palestras que estão ocorrendo na cidade. E isso tem sido assim muito complicado para todos nós. Então isso daí seria uma das questões que nós queremos deixar claro aos nossos advogados e advogadas, que isso não acontecerá. Por quê? Porque São Paulo tem centenas e centenas de palestrantes para poder estar vindo a Piracicaba. E não é justo, como nós estamos verificando aí, essa questão do processo civil, nós temos que pagar para ouvir. Mas quero dizer aqui, enquanto a Associação dos Advogados Criminalistas de Piracicaba e região, a ACRIPIR, ela celebrou um convênio, ela celebrou um contato junto à OAB São Paulo para que nós possamos estar realizando esses cursos. Isso por quê? Como houve uma interrupção, o diálogo, que não existe mais o diálogo de Piracicaba em relação a São Paulo, então isso a ACRIPIR buscou essa situação para fazer essa parceria, e nós até indicamos aos nossos colegas que consultem a página da Ordem dos Advogados para poder verificar ali como que se deu esse convênio, essa parceria entre Ordem dos Advogados São Paulo e a ACRIPIR. E mais, agora o que nós temos que verificar? A questão do jovem advogado. O jovem advogado, ele é relegado a segundo, terceiro, quinto plano. Por quê? Porque não se tem nada de concreto ao jovem advogado, a não ser entregar ao jovem advogado a presidência de uma comissão muitíssimo importante, para quê? Nas mãos de um outro jovem, quando na realidade a nossa proposta é chegar junto a um ou a um advogado, decano, e para que ele passe a administrar essa comissão do jovem advogado, para que você, jovem advogado, você que está iniciando, possa ter contato com o decano, aquele que já passou por inúmeras dificuldades, e hoje ele vai ter como dizer a você o que é que ele vai poder fazer, como que ele faria, enfim, nós temos que estar resgatando. Mas para que tudo isso aconteça, não podemos esquecer do diálogo, do resgate do diálogo com São Paulo e transformar a nossa casa do advogado na verdadeira casa do advogado, no verdadeiro espaço, porque quando se preocupa muito com a questão da democracia e tudo isso, isso são coisas que infelizmente não existem. Agora, um outro compromisso também que nós assumimos junto a São Paulo é no sentido de estar trazendo o Conselho de Prerrogativas a Piracicaba, porque nós precisamos de uma prerrogativa atuante, nós precisamos de advogados e advogadas que estejam comprometidos com a causa da advocacia, e nós não podemos mais ficar em uma situação há mais de 25 anos, o mesmo grupo, nós, e mais um detalhe, porque nessa eleição nós teremos pela primeira vez a mulher advogada piracicabana participando do Conselho Estadual, que é a doutora Ana Maria Franco Canali. E isso tudo vem demonstrar que nós estamos com um propósito diferente. E se você, advogado, advogada de Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Charqueada, querem a mudança, votem em Chapa 3, porque a Chapa 3 é a verdadeira mudança, é aquela que poderá estar fazendo aquilo que o advogado está precisando. Muitos podem estar questionando como que poderei cumprir com aquilo que estou falando, porque nós temos um trabalho já iniciado aqui em Piracicaba, que é através da ACRIPIR, a associação que sou presidente,
Então nós já estamos já demos início a esse trabalho, inclusive de estar fazendo essa interação com a sociedade, fazendo com que a Ordem dos Advogados do Brasil possa estar presente junto à sociedade piracicabana. Isso vai ser muito importante, como importante também que nós não podemos esquecer da CAASP, porque a CAASP tem que ser um local frequentado e bem conhecido pelo advogado, porque hoje nós não sabemos realmente quem é que preside, o que ela faz e o que ela deixa de fazer. E também, uma coisa que nós vamos estar presentes e exigindo também, é que a nossa candidata ao conselho, ela vai estar sempre presente, ela não irá abandonar, porque hoje nós temos um conselheiro, mas que deixou o conselho para poder integrar uma outra chapa, e Piracicaba hoje não tem representatividade, e além da representatividade, nós temos que ter a coragem necessária que é própria do advogado, nós temos que ter independência, e tudo isso nós já demonstramos ter. Basta verificar, fazer um levantamento de todo o trabalho que vem sendo realizado pela CRIPIR, que os senhores poderão verificar que na realidade não é difícil não, porque nós estamos ali dentro da CRIPIR, estamos falando desse trabalho, sem recursos, e nós conseguimos. Agora, uma coisa que Piracicaba precisa: voltar a ter diálogo. Piracicaba precisa estar resgatando aquilo que ela perdeu, seja de forma financeira, enfim. Essa situação de Piracicaba nós precisamos estar resgatando. E o resgate é com a chapa número 3, porque ela é independente e ela estará representando o advogado em todos os setores que for necessário. Bom, Edenilson, veja só, eu tenho 33 anos de advocacia efetiva. E desses 33, pelo menos 25 eu venho me dedicando ao trabalho na ordem. Comecei primeiramente nas comissões de ética. Com a vinda do Tribunal de Ética para Piracicaba, passei a ser relator até 2010. Daí, então, fui nomeado na primeira gestão como presidente da 15ª turma e reeleito numa segunda gestão, que parei agora por questões da eleição, de descompatibilizar com a chapa e ter uma liberdade maior. Diante desse trabalho anterior, de todo o conhecimento que se adquiriu na ordem, um grupo de colegas vem e disseram, né, que o nome ideal para concorrer à chapa este ano seria o meu. Depois de muita conversa e tal, chegamos à conclusão em partir para essa tentativa como uma forma de ajudar mais ainda a ordem do que eu já vinha fazendo. Por quê? Se você é membro de um tribunal, de uma comissão, você tem um setor específico onde você presta o seu trabalho, a sua assistência. Como presidente da ordem, abre-se um leque, onde você tem maiores chances, maiores oportunidades de se criar e fazer mais coisas. A ordem sofreu, evidentemente, uma evolução muito grande nos últimos 20 anos. Os presidentes anteriores conseguiram a instalação, por exemplo, da Justiça Federal. Antigamente, para você fazer um trabalho perante a Justiça Federal, você tinha que ir a São Paulo. Quantas vezes eu não fui na Avenida Paulista, ali perto do MASP, para verificar processos de Piracicaba que tramitavam pela Justiça Federal em São Paulo. Com a vinda da Justiça Federal, vieram também o Ministério Público Federal, os juizados especiais, que antigamente um juizado especial você só conseguia fazer alguma coisa no juizado de Americana, né? Hoje nós temos tudo em Piracicaba. Depois, na área trabalhista também, houve uma evolução grande, onde o trabalho dos ex-presidentes trouxeram mais 2 varas, 3ª e 4ª vara para a Justiça do Trabalho, e isso sem contar na Justiça Civil, né? Onde houve uma evolução muito grande,
né, inclusive com as varas de família, da vara da fazenda pública, né? E a batalha da OAB, quando da vinda da vara de família, foi no desdobramento do cartório, porque era um cartório só, atendendo as 3 varas, então era um sufoco. Então, diante de tudo isso aí, e considerando que não em razão da última gestão, mas num passado não muito distante, as 2 últimas talvez, a gente tem notado que houve um decréscimo disso aí, acredito até que por questões políticas, né? Porque São Paulo é que sempre comandou todo o esquema, então você acaba ficando amarrado à seccional, né? E a nossa intenção, em sendo eleito, é dar um incentivo maior às palestras, aos cursos, porque se você analisar friamente, você vai verificar que estamos aí com um novo Código de Processo Civil a partir de meados do ano que vem, e diante disso nós temos que agilizar tudo aquilo que se possa fazer em termos de cursos, palestras e condições ao advogado para que ele possa exercer a sua função com bastante eficácia, né? Tudo isso sem contar a função social que a Ordem tem, que é muito grande. Então, é nossa intenção também fazer com que a Ordem possa participar de todos os conselhos municipais de uma maneira efetiva e dando uma atenção especial à população como um todo, tá? Não só ao advogado, que é a ferramenta para isso, mas a todo mundo, para que se possa, então, dar um jeito de resolver toda essa questão. Diante de tudo isso, o que eu espero é que os colegas depositem a confiança de que eu preciso para resolver a questão e façam votos que eu possa realmente merecer essa confiança. Eu estou com uma chapa que me agrada muito, que é o Ademir Crivellari como vice, a Fabiana como secretária-geral, a Bernadette como secretária adjunto e o Maurício Zabot como tesoureiro. E o grande ponto nessa chapa é que nós temos a experiência de advogados mais velhos, como é o caso meu, do Ademir e da Bernadette, e temos a presença de 2 advogados novos, que é o Maurício e a Fabiana, que são muito ativos, tá? E podem ser, assim, aqueles que serão considerados como a geração futura para dar andamento nos trabalhos que viemos fazendo até hoje, tá? A Ordem, na verdade, vai precisar, num breve espaço de tempo, de renovação. E contamos com essa juventude, com a disposição dessa juventude para que isso realmente aconteça. Agora, é importante também que o grupo dos advogados novos, né, se inteirem realmente do que é ser membro de alguma comissão da OAB, comecem a trabalhar essas comissões, porque são eles, os novos, né, que vão dar andamento a uma ordem futura. E a ordem, com o advento do processo digital, vai depender muito mais dos novos do que nós, os mais antigos, que estamos acostumados num processo anterior. Então, eu entendo que o futuro da OAB está na mão da juventude. E contamos com o apoio dessa juventude para dar sequência nesses trabalhos e permitir que todos possam também vir a prestar um serviço igual. Esperamos ter contribuído para informar você, telespectador, você, internauta, a respeito dos candidatos à presidência da OAB Subseção Piracicaba. Lembramos que são 3 chapas concorrentes. Todas foram convidadas, mas somente 2 concordaram em falar sobre suas propostas. A Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras, tem como finalidade
defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, além de promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. O programa Direitos, Justiça e Você tem como finalidade levar a você, telespectador e internauta, informações sobre os seus direitos e temas de relevância na justiça. Queremos agradecer a todos que participaram e dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para djv@edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir.